Esse bicho doião tá filmando nós, tá? Ixi, rapaz. Vixe, pois fala direito, doutora. Fala direito, tem gente graduada nos ouvindo. Dona Eli, o que eu quero falar agora é a coisa mais séria que tem de todas essas coisas do universo. Eu quero falar do relacionamento de Deus com o seu povo, né? E, como é que eu digo? A distorção que criou em nós em relação a Deus. A gente tem uma imagem que há um Deus bem rígido, em um certo lugar, com um chicote bem grande na mão. Se nós falhar, se nós errar, ele chega aí, não tem dó nem piedade nem misericórdia. Mas isso aí, no caso, não seria Deus, seria Faraó. Seria um carrasco, né? Isso. Enquanto que Deus é tão bom, né, Dona Li? Eu digo assim, Dona Li, mais ou menos, baseado no conceito que eu tinha de Deus, né? Cresci ouvindo, menino, se tu fizesse Deus te castiga, né? Aí quando eu meti o dedo numa pedra, creque na sonoplastia, que arranjava que arrancava a unha e já pensava, Deus tá me castigando. Eu já caçava uma coisinha traquina que eu tinha feito, é por causa daquela traquinagem. Esse conceito. E esse conceito, eu acredito que muita gente tem esse conceito. E quando você derruba esse conceito, que vê Deus como um pai amoroso, um aliado, a coisa muda, não muda, Dona Li? Porque a minha vida mudou, Dona Li. Você já nasceu na fé, talvez você não tenha muita noção desse ponto que eu estou falando. Eu estou na bênção. Mas, Dona Li, aí, Dona Li, você acabou de falar assim, e o companheiro que veio pedindo oração porque a mão estava inchada, né? Ele suspeita que fraturou alguma parte do osso porque a mão inchou. Estava trabalhando, né? E ali, depois do serviço, teve levou um choque lá, um negócio, uma pancada lá, e a mão começou a inchar. Aí você perguntou, como é que tá a mão do homem? Já viu a mão do homem? E eu digo, não, mas eu sei que está sarada. E essa está sarada, Dona Lili, eu sempre falo, Dona Lili, com toda a humildade do meu coração, nada que a gente fale aqui, ou que eu fale aqui, ou que eu fale lá na igreja, ou em qualquer lugar, é por vaidade, ou por orgulho, ou por qualquer coisa. É uma forma de demistificar Deus, fazer as pessoas entender que Deus, ele quer que o homem creia nele, e ele, Deus, no plano da eternidade, no plano da salvação, é para Deus estar atuando a partir de nós. É o assunto que eu estou ministrando, mas é porque é o assunto central da Bíblia. A Bíblia diz literalmente assim: Deus estava em Cristo, operando a partir dele. Jesus dizia assim, tá vendo os milagres? Esses milagres, dentre os mais maravilhosos, é o Pai que faz em mim. Aí Filipe diz, pois eu quero ver o Pai, me mostra o Pai que basta. Filipe, até hoje não entendeu? O Pai está em mim. Olha, o Pai não tem corpo. O Pai é o Espírito, é a força, é onde está a imortalidade, onde está o poder, onde está a glória. E quando você crê nele, ele estará ali naquela pessoa que creu. Esse jovem que veio, foi quando? Foi ontem? Foi antes de ontem? Na verdade foi o nosso genro, né? Foi o nosso genro. Isso. E eu quero falar também, ontem nós falamos aqui daquele pai que nós tínhamos orado, craque da sonoplastia, nós já falamos aqui ontem. Domingo, ao terminar o culto, nós tínhamos terminado o culto, nós estávamos ali fora, quando esse jovem pai chegou, né? E ali quando eu me aproximei, fiquei sabendo, a sua filha recém-nascida, de 15 dias, né? De repente começou a passar mal e ficar roxa, né? E levaram para o hospital aqui. E quando chegou no hospital, o médico já notou que se tratava de algo sério, né? Algo de operação, de algo sério, porque segundo o médico fez ali o seu diagnóstico e constatou que era o coração, né? O problema do coração. E aí, quando ele viu aquela situação, ele lembrou da igreja. Por quê? Porque ele nos acompanha na rede social. Porque tem pessoas próximas dele que já foi alcançada e foi curada. Né? Ele não é muito próximo da gente, mas tem gente nossa que é próxima dele. E ele conhece, ele sabe. Ele já ouviu falar, ele conhece pessoas que foram curadas. Eu lembro de algumas vezes a gente postar alguma... você que está nos ouvindo e quer acompanhar, quer saber, você pode escrever assim, ó, milagres que aconteceram no ministério do pastor Charles Araújo, Igreja Aliança com o Reino de Deus, ou mesmo o canal Charles Araújo, que é o nome do canal, né, que você vai encontrar. E algumas dessas postagens
ele deixava seu comentário, então ele estava nos acompanhando. E aí, na hora da necessidade, exatamente como a Bíblia diz, o Senhor Deus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E aí ele disse que quando soube do diagnóstico da filha dele, que era problema de coração e estava exigindo às pressas, ele correu para a igreja, né? Não deu tempo de chegar a tempo da igreja, para o culto, mas chegou no tempo, e ali ele contou o caso para nós nos reunimos e fizemos uma oração, exatamente uma oração de confiança, uma oração baseada na palavra. E eu sempre tenho falado, aprendi no meu relacionamento com Deus, que a oração ela não é uma coisa para ver se vai acontecer, é 100% confiável, desde que você esteja firmado nos requisitos bíblicos, amparado nos princípios, os fundamentos, os princípios do reino dos céus, eles são precisos e confiáveis. Se disser esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Então eu procurei ali aquele fundamento que se ajustava à realidade, né? E dentro dele, quando dois de vós afirma a respeito de qualquer coisa na terra, é ligado no céu. Quem ligar na terra, ligado no céu. Então eu chamei nossos companheiros, né? E o pai ali, fizemos colocamos as mãos um no ombro do outro e fizemos aquela oração bem definida, aquela oração convicta, para criar o coração, se tinha alguma parte danificada, e determinamos, e ali como nós sempre, olha, agora é firme no coração, porque é assim que acontece. Depois do culto, né, a gente fez ali na calçada mesmo. Na calçada mesmo. Todos os membros, a gente estava ali papeando, conversando. Isso. Quando ele chegou, né? Aí, eu contei isso ontem aqui, eu não tinha tido resultado da oração. Ele voltou para o hospital, e ali ontem de tarde, ele veio, e ali eu vi que ele tinha chegado, e eu me aproximei, e ali ele falando que os médicos entenderam que era uma coisa de urgência, enviaram para a Imperatriz com todo o diagnóstico, né? E lá, Imperatriz, grande foi a surpresa dos médicos. Fizeram vários e vários exames, para testificar que não tinha nada de anormal na criança. Você que ainda não me ouviu, eu cheguei diante do Senhor Jesus depois de ouvir um diagnóstico terrível dos médicos, muitas doenças, dentre elas doenças incuráveis. Então, quando o Senhor me curou, eu muito grato a Deus, eu fiquei muito grato a Deus, eu prometi para Deus, eu disse, Deus, essa verdade que eu conheci, que me libertou desse medo de morrer, que me libertou dessa dor cruciante, que praticamente eu não dormia por causa da dor. E essa minha luta, Dona, não era de um dia, não era de dois, eu tinha 6 anos nessa luta, piorava, depois melhorava, e aquela coisa toda. Então eu prometi para Deus que ia dedicar a minha vida para levar isso para as pessoas. Então levava assim do meu jeito, sabe? Sempre que eu tinha oportunidade, eu testemunhava, tinha o meu ministério de louvor, até que o Senhor me chamou para viver de tempo integral, para esse propósito. E aí nós começamos o nosso propósito lá na cidade de Goianésia, no Pará. Nós temos um povo lá, onde construímos uma história. O Senhor Deus, a partir de nós, construiu uma história bonita ali. E, Dona Lili, eu lembro que na primeira reunião que nós fizemos, e tinha 26 pessoas. Lembro, temos as fotos, né? Nós sabemos que tem 26 pessoas porque nós contamos a foto. Lá nós temos essa foto até hoje. Nossas redes sociais, eu tenho essa foto ampliada, nós carregamos conosco. Então nós começamos ali e falamos desse Deus que cura, desse Deus que faz milagres, desse Deus que muda a vida da pessoa. Contei o meu caso, né? E preguei o evangelho, fizemos oração por cura. E a gente sabe que quando a gente chega, que fala dessa forma, as pessoas ouvem, nem sempre acreditam com o nível que deveria acreditar para acontecer o impacto na sua vida, mas tudo bem. E ali, aconteceu. E ali, cada um voltaram para sua casa. Nós estávamos, naquela ocasião, nós dois estávamos morando na casa do nosso sogro, né, porque nós estávamos recém-chegados na cidade, como nós estamos recém-chegados nessa cidade. E ali, de madrugada, alguém bateu na porta às pressas. Era um dos pais que estava ali ouvindo aquela mensagem. Um vizinho. Um vizinho.
porque a sua filha estava com a febre, uma febre assim, repentina, e estava terrível, fazendo vômito e indo para o banheiro, e era uma criança de que seus 7, 8 anos, era mais ou menos essa idade, Ou né? menos. Acho que era até menos, né? Acho que era menos. E ali, aquele pai foi até onde nós estávamos, e nós fomos, o meu sogro, né, o seu pai, não lembro se você foi naquela oração. Acho que não. Foi eu, meu sogro e a minha sogra, e nós fomos ali, pômos as mãos sobre aquela criança e a febre cessou na hora a febre cessou. Aquilo impactou tanto aquela família, que ele, a família inteira e a mãe, no caso a avó da criança e a mãe do rapaz do Senhor que veio nos chamar, era surda. E aquela senhora ouviu e continuou ouvindo perfeitamente. Então a história foi... Tava aqui lembrando que estendeu para a família mais, né? Isso, a história começou a se espalhar de uma forma tão maravilhosa, que foi, graças a Deus por isso, que nós alugávamos o salão, e daqui a pouco o salão estava pequeno, e nós terminamos indo para dentro do estádio. Isso. Para dentro do estádio. Quero concluir isso, Dona Lili, porque diante do que tem acontecido com a gente, ontem eu falei para o Senhor, fiz um renovo com o Senhor. Senhor, eu acredito que nós estamos sendo muito tímidos em relação ao que o Senhor deu para nós. Porque o que o Senhor deu para nós, primeiramente, é para o benefício das pessoas. Não é resultante, Dona Lili, de uma santidade nossa. Mas não tem como negar, Dona Lili. Pessoas curadas, os mesmos ministérios que tem acontecido no Ministério de Jesus, tem acontecido no nosso ministério, Dona Lili. Não tem como negar. Não tem como negar isso. Pessoas para todo lado, curado, restaurado. Aqui nessa cidade tem. A internet, se você pesquisar na internet, e o que está na internet é casualmente quando aconteceu de ter um milagre e alguém está filmando. Ontem eu falei para o nosso povo, Dona Lili, o culto de terça-feira, que é o socorro de Deus, é voltado para milagre, para cura. Isso. E eu tenho certeza, Dona Lili, que daqui a pouquinho aquele tempo está pequeno. Dona Lili, amanhã nós falamos mais sobre isso. Chegou o nosso final do nosso programa. Craque da sonoplastia. Esse bicho doião tá no senhor, tá esse negócio aí. Amanhã nós estaremos aqui. Vê todo dia vocês queimando com café. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E até amanhã, craque da sonoplastia. Até.